Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Professor Hermínio aqui falando. E na aula de hoje a gente vai estudar sobre Estado, nação e outros conceitos importantes, certo? Espero que com essa aula vocês desenvolvam, né, habilidades de articular os conceitos, né, entender esses conceitos, né, de Estado, nação, outros conceitos como país, território, certo? Para entender como é que se dá a formação do espaço geográfico mundial. No decorrer do tempo histórico, né, as sociedades humanas elas se espalharam pelo mundo e elas se espalharam ocupando as terras emersas, né, os continentes, arquipélagos e construindo o espaço geográfico. Na medida que ia essa relação sociedade-natureza, na medida que ia alterando o espaço que antes era natural, foi formando um espaço geográfico, né? E nesse processo demarcaram territórios e fronteiras, criando um governo para administrá-lo e organizando-se em estados, certo? Então, a partir daí, a gente vai entender um pouco sobre esses conceitos. O que é Estado, né? O que é território e o que é a nação. Começando com o Estado. Estado sempre vem escrito com a inicial maiúscula, certo? Que corresponde a um conjunto de instituições políticas, de governo e de administração, mediante a qual exerce suas funções e permite o desenvolvimento da sociedade, certo? A palavra Estado, ela vem do latim que significa status, que vem do latim status, que significa ordem, certo? Então traz um sentido, né, de organização política, um sentido de organização administrativa e jurídica de uma sociedade, certo? E um Estado, ele é organizado, ele é administrado pelo governo, certo? Que o governo significa nada mais do que conduzir ou dirigir ou administrar, certo? Então, o governo é a organização que tem a responsabilidade de administrar um país, um estado, um município, certo? Então, e dentro do estado, onde é administrado pelo governo, vai ter o território, certo? Porque o estado, ele tem a sua área, onde existe a sua soberania, certo? E o território está ligado a isso. O conceito de território está ligado à porção do espaço onde exerce relações de poder, certo? Então, o território, ele é essa porção do espaço, né, ou da superfície terrestre, certo? Em que o Estado vai exercer a sua soberania, certo? Dentro do Estado, o território ele compreende a área continental, compreende o seu espaço aéreo e compreende também o seu parte, né, do mar, certo? Então, todo estado ele tem sua área territorial, é onde ele exerce sua soberania, certo? Então, o território está ligado a esse conceito de soberania, certo? Que soberania significa autoridade maior, suprema, que deve ser respeitada pelos demais estados. Dando continuidade, pessoal, dentro do território, ele vai ser demarcado por limites e fronteiras. Não são a mesma coisa. Limites é uma coisa e fronteiras é outra, certo? Então, limites corresponde, certo, àquela linha imaginária até onde vai a soberania daquele território, daquele estado, certo? Já fronteiras são as faixas de terras que estão ali próximo aos limites. Trazer o mapa aqui explica melhor, certo? Então, olha, aqui estão os estados, né?
ou países, e o seu território ele é delimitado, né, por limites, né? Então os limites são essas linhas, essas linhas que demarcam até onde vai o território do país. Já a fronteira é a faixa de terra que estão próxima desses limites, certo? Então, isso significa fronteira, certo? Então a gente observa, certo, aqui os limites internacionais existentes. Estado e país, eles possuem algumas diferenças, apesar de serem comumente usados como sinônimo, né? Estado e país, só que existem algumas diferenças. Por exemplo, o Estado, ele é, como eu já tinha falado antes, é o conjunto de instituições políticas que exerce poder sobre um território e sua população. Já o país, ele é o território de um Estado, certo? Então existe essa distinção, certo? Então é isso, né? Aqui eu já tinha mostrado o mapa, né, com os principais limites internacionais, destacando aqui, né, para os maiores países em extensão continental: Rússia, que é o maior; Canadá, segundo; China, terceiro; quarto, Estados Unidos; quinto, o Brasil. Destaque aqui, a imagem não dá para ver muito clara, mas aqui o Vaticano, né, que é considerado o menor estado do mundo, né, o estado do Vaticano, considerado o menor país, certo? Que ele é um enclave localizado em Roma, né, na cidade de Roma, certo? E Estado e nação, quando a gente pensa em Estado como essa organização social, isso, como essa organização política, administrativa de uma sociedade, certo? A gente também não pode esquecer de falar de nação, certo? Será que Estado e nação é a mesma coisa, pessoal? Será que muitas vezes a gente fala o Estado brasileiro, né? Falando do país, né? Do Brasil como todo. A nação brasileira. Será que são a mesma coisa? Não, pessoal. É diferente. Enquanto o Estado é essa organização política, administrativa e jurídica, a nação, ela consiste em um agrupamento social. Um agrupamento social que possui características comuns relativas, como, por exemplo, costumes, língua, religião, tradições, crenças ou valores, certo? Isso significa, é o conceito de nação, certo? Esse agrupamento social que possui várias características em comum, como já citei. E existe, né, a nação, ela sempre ocupa e organiza um território e se organiza politicamente, mas nem sempre, certo? Há nações que estão entre mais de um estado, há estados que são formados por várias nações, certo? Então aqui eu trouxe três exemplos básicos para a gente entender. Existe o Estado Nacional ou Estado-nação, que é quando a nação e o Estado se coincidem. Por exemplo, Brasil, Alemanha, França, Estados Unidos. Se a gente observar, né, isso, esse agrupamento social, eles não existe mais de um agrupamento social, não existe mais de uma nação, certo? Então, quando tem essa organização, só uma nação ela ocupa o território e se organiza politicamente, né, isso formando um Estado unido, é chamado de Estado Nacional, certo? Mas também existem estados com diferentes nações, certo? Que são aqueles que, quando diferentes nações vivem dentro dos limites de um estado. Por exemplo, aqui a Ruanda, né, que tem duas etnias, duas nações,
dentro do seu território, os Hutus e os Tutsis, né? A Nigéria, que tem mais de 200 etnias dentro do seu território, a Rússia, que tem várias etnias dentro do seu território. Então, tem vários estados que existem diferentes nações dentro do mesmo território. Na maioria das vezes, essas nações não convivem pacificamente, certo? E existe as nações sem Estado, que são aquele grupo de populações que se identificam como uma nação e vive dentro de vários estados e tem o desejo de formar uma nação, um estado próprio, certo? Por isso que o mapa político do mundo ele não está definido, certo? Porque tem nações que anseiam em ter o seu próprio estado, certo? Olha só aqui alguns exemplos que eu trouxe, né? Por exemplo, do País Basco, né? A nação basca, a Catalunha, que são povos que almejam sua própria independência, né? Que estão dentro do território espanhol, certo? O Tibete, né? Outra característica também, o Tibete que está ali entre a China, o Nepal, o Butão, certo? Almejam também sua autonomia política, criar o seu próprio Estado, certo? Os curdos, que são espalhados por vários países do Oriente Médio, Turquia, Síria, Iraque, Irã, Armênia, certo? Que também tem um desejo de criar um Estado curdo, né? O Kurdistão, que ele é uma nação, esse povo forma uma nação, mas não tem um Estado próprio, certo? E com relação ao Estado-nação, como é o Brasil, algumas características importantes, não é isso? Ele tem uma organização política, onde cria um governo que tem poder sobre toda a sociedade que administra o Estado, e também uma organização jurídica, que é o conjunto de normas que permite o Estado a exercer e a ele as funções a eles atribuídas. Outro conceito importante, pessoal, é o de povo. Já que a gente está falando de nação, a gente estudar também o conceito de povo, né? Que é o povo que vai formar a nação, é o povo que vai formar o Estado. Então, o povo, juridicamente, corresponde à totalidade de pessoas que habitam determinado território ou conjunto de indivíduos que formam um Estado. Certo? No Brasil, existe uma distinção jurídica entre população e povo, certo? Sendo que esses dois conceitos possuem uma diferença. Por exemplo, população corresponde ao conjunto de habitantes no geral que ela engloba, certo? Por exemplo, até estrangeiros e residentes. Então, este tem direito assegurado por tratados internacionais e na própria Constituição, mas não fazem parte do povo brasileiro. Por exemplo, aqui eu destaquei aqui o jogador de futebol Guerreiro, né? Que ele é peruano, mas está morando no Brasil já faz algum tempo, então ele faz parte da população brasileira, mas ele não faz parte do povo brasileiro, certo? E existe o povo, para a lei aqui no Brasil, somente os brasileiros natos, aqueles que nascem, ou os estrangeiros que se naturalizam aqui no Brasil, que formam o povo brasileiro. Estes têm direitos e deveres de participação na vida política do país. Eu destaquei aqui a imagem do ex-presidente Michel Temer, simplesmente pelo fato dele ser descendente de libanês, certo? E participa ativamente da vida política do nosso país, certo? Então aqui são as nossas referências, certo? E saudações, pessoal. Até a próxima aula.